Você está ouvindo o História FM. Tutankhamon, um dos faraós mais conhecidos da história. Esse é o tema do História FM de hoje. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez aqui conosco no História FM, Márcia Jamile, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Márcia, seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Vamos fingir que eu nem tinha me oferecido para vir novamente, dessa vez falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o Tutankhamon, tá? Que foi ele quem me fez entrar nessa loucura que é a egiptologia. E assim, me apresentando para quem não me conhece. Oi, gente, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga, formada pela Universidade Federal de Sergipe e trabalho com a divulgação científica na internet, no caso, a divulgação da arqueologia. E durante a minha graduação e o mestrado, eu trabalhei com o estudo dos artefatos e espaços relacionados com os ambientes aquáticos na Antiguidade Egípcia. E atualmente eu estou fazendo uma campanha, ou melhor, estou sofrendo em uma campanha para juntar fundos para gravar uma série de história no Egito. E é um tanto irônico que eu esteja gravando este capítulo com você, Rodrigues, sobre o Tutankhamon depois de ter sido picada por algum mosquito safado e agora estou doente. As pessoas vão entender por que eu estou falando isso lá pro final. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Tutankhamon, ou o que pouco que a gente sabe sobre ele, depois que eu der um recadinho pra vocês. Nesse episódio aqui, como em praticamente todo episódio do História FM, a gente fala sobre passado, mas aqui a gente vai falar também sobre futuro, e eu tô falando do futuro do vestuário, que são as roupas com tecnologias superiores às que a gente está acostumado a usar no dia a dia, e eu vou falar do quê? Da Insider, que é a patrocinadora desse episódio do História FM. E por que eu gosto tanto da Insider? Porque as camisetas da Insider são extremamente práticas, as Tech T-shirts. Mas não só elas, porque a Insider também vende cueca, meia, calça, moletom, casaco, boné. E é uma marca que vale muito a pena porque você recebe muito pelo que você paga. Mas afinal de contas, por que a Tech T-shirt é tão interessante? Bom, primeiro lugar, ela é uma camiseta que te dá conforto térmico, que pra mim pelo menos é uma coisa muito importante. Ela não esquenta tanto no seu corpo, mesmo se for uma camiseta de cor mais escura. Claro que se você estiver no sol direto, toda a roupa esquenta, mas se você vestir uma camiseta da Insider, você vai ver que ela vai esquentar menos do que camisetas regulares de algodão, especialmente da mesma cor. Outra coisa, é uma camiseta que não desbota. Eu já tenho algumas camisetas de Insider há mais de um ano e nenhuma delas perdeu cor com lavagem, com sol ou o que quer que seja. Terceiro, é uma camiseta que, até por conta do conforto térmico, ela permite que o suor evapore mais rápido, então ela demora a pegar cheiro. Se você precisa passar muito tempo na rua, no sol, etc., além de você ter conforto térmico, ela vai demorar mais para pegar o cheiro ruim do seu corpo, né, do suor e tal, o que é muito prático também. Além do mais, se você vestir ela amassada, ela desamassa sozinha no seu corpo, então você não precisa nem passar a camiseta. E é uma camiseta mais difícil de amassar, que fique claro, tá? Não é que não amassa, ela amassa, mas é mais difícil e depois que você veste, ela desamassa sozinha no corpo, então não precisa nem passar o que é uma mão na roda. E eu sou cliente da Insider, não sou só patrocinado, eu não falo isso como o cara que tá sendo pago para fazer, não, eu falo isso como cliente, que eu já era cliente da Insider há um ano antes da Insider me procurar. Eu doei mais da metade das minhas camisetas do meu guarda-roupa, porque depois que eu comecei a usar o Insider, eu não queria mais usar as camisetas de algodão que eu tinha no guarda-roupa, de tão boa que essas roupas são. E eu falo a mesma coisa da cueca, falo a mesma coisa do boné, sério, é tudo de excelente qualidade. E aí você ficou interessado, você me ouviu falar, agora você quer comprar o material da Insider. Como é que você faz isso? Você pode só entrar no site da Insider, mas se você entrar no link que está na descrição desse episódio, você compra qualquer coisa no site da Insider com 12% de desconto. Mas Iclis, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu entrei aqui no site, não apareceu o desconto na hora de fechar a compra. Fica tranquilo, é só colocar o cupom HISTORIAFM que você vai ganhar 12% de desconto em tudo que você comprar no site da Insider. Então, ouvinte do História FM, compra mais barato na Insider. E eu repito, vale muito a pena, porque depois que você veste Insider, você não quer voltar atrás.
E rapidinho eu vou falar pra vocês também da nossa campanha no Apoia-se, porque ela financia esse podcast e mantém ele vivo. História FM é um projeto educacional, gratuito, acessível, e ele só existe graças às pessoas que nos apoiam em apoia.se/obrigahistoria. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Mauro Oliveira, Glaucia Alves, Arnaldo Ono, Arthur Giacomo, Jaqueline Silva, Diego Ataliba e Wellington Alves. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe. Se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria ou fazer algum apoio com a chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Tutankhamon é provavelmente o faraó egípcio mais conhecido do mundo. Desde a descoberta da tumba há 90 anos pelo arqueólogo britânico Howard Carter, a história do faraó que morreu com apenas 18 anos fascina a humanidade. Bom, eu nunca fui muito interessado na história de personalidades egípcias antigas em particular, embora eu soubesse da existência do Tutankhamon e tal. Você pega o livro didático, tá lá a máscara dourada dele, aquilo chama muita atenção e tal. Mas eu sabia que ele tinha morrido aos 18 anos, embora eu já tenha lido que foi aos 19, não sei se existe um consenso sobre isso. Foi faraó do Egito, foi sepultado com aquela máscara mortuária dourada, que eu já mencionei. E aí quando eu decidi fazer esse episódio, eu fui pesquisar sobre o assunto, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele era filho de Akhenaton, ou Akhenaton, não sei a pronúncia. E vendo o artigo da Wikipédia sobre o Tutankhamon, no segmento que identifica os pais dele, na parte do pai diz, possivelmente a múmia da tumba KV55, provavelmente Akhenaton. E na parte da mãe diz dama jovem. Eu fiquei tipo, aquelas novidades quando você tá lendo sobre história. E lendo sobre o assunto, lendo um pouco mais, eu percebi que muita coisa sobre a vida dele é especulada, né? Que a gente não tem informações definitivas sobre vários aspectos da vida do Tutankhamon, o que é normal para algumas figuras da antiguidade. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria te perguntar não sobre Tutankhamon, mas sobre as origens dele, para a gente entender o contraste que o governo do Tutankhamon gerou em comparação com o governo do pai, ou provável pai, não sei se... Enfim, quem foi Akhenaton e como o reinado dele impactou o Egito Antigo? E há alguma suspeita de quem era a mãe dele? Bom, vamos por partes, porque assim, como você, Rodrigues, vai perceber, a história de Tutankhamon, ela não é muito, assim, simples de se explicar. Apesar de termos vídeos, tem o perfil dele na Wikipedia que, cá entre nós, eu não aconselho muito a utilizar, não é nem pelas questões de que é atualizado por várias pessoas, mas porque está desatualizado algumas coisinhas. Mas, na verdade, quando trabalhamos com a história do Tutankhamon, nós encontramos um pequeno problema aqui, que é, ele é muito famoso. Então, todo mundo tem uma hipótese sobre ele. Todo mundo, diga-se, todo mundo mesmo. Daí, temos vários documentários, livros, matérias de revista, vídeos na internet sobre ele, e muita coisa que é dita sobre ele está no campo da especulação. E se essas especulações gerarem cliques, melhor ainda. Então é uma figura histórica realmente um pouquinho mais complicada de se trabalhar, apesar dele ter vivido tão pouco. O que é necessário entender é que, ao contrário de outras historiografias, outras bibliografias históricas, nós não temos muitos documentos completos falando sobre a vida de governantes e de rainhas da antiguidade egípcia. Na verdade, na história no geral, né? Mas quando falamos de Egito, estamos falando de fragmentos que têm mais de 2.000 anos. Estamos falando de uma história que ocorreu, né? Há mais de 2.000 anos. E muito do que se sabe é uma junção entre textos escritos e artefatos arqueológicos que foram escavados. Então, esse aqui é o contexto de um estudo sobre quem foi Tutankhamon e sobre sua família, tá? Aí, falando do Akhenaton, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque assim eu posso acabar partindo de, mas existe essa teoria, mas tem aquela teoria e tal. Então, assim, para não confundir vocês, porque cá entre nós pode ser confuso mesmo, o Akhenaton, ele foi um faraó que reinou durante o Novo Império, mas especificamente durante a 18ª dinastia. Temos esse período de tempo que é o Novo Império, por exemplo, a época das pirâmides foi o Antigo Império, ou então o Antigo Reino, que alguns chamam. Aí temos
temos o primeiro período intermediário, aí temos o Médio Reino, segundo período intermediário e finalmente temos o Novo Império. É aqui onde o Akhenaton ele viveu. E ele era filho do faraó Amenhotep III com a rainha Tiye. Só que originalmente ele não deveria ser o faraó, e sim o seu irmão mais velho, Tutmés. Porém, o príncipe Tutmés faleceu ainda criança. Então foi assim que o Akhenaton, que era o segundo filho, o homem no caso, que na época se chamava Amenhotep IV, virou o herdeiro ao trono e possivelmente se tornou o corregente do seu pai. Então, ele se casou com o Amenhotep IV, vou chamar dessa forma por enquanto, ele se casou com Nefertiti, cujo nome significa a Bela Chegou, o que leva alguns pesquisadores a especular que ela seria estrangeira, mas a real é que não existe nenhuma prova para isso, tá? Mas uma coisa que, entrando no mundo dos documentários, muitas pessoas ainda assistem documentários que falam sobre o Egito que tem, sei lá, cerca de 10 anos esse documentário. Então, muitas das especulações são coisas que a gente nem discute mais. Então, uma delas é que a Nefertiti seria estrangeira, mas não existe nenhuma prova para isso, tá, gente? E ambos reinaram durante o chamado período amarniano, que foi um momento na história egípcia em que eles tentaram promover uma nova perspectiva para a religião egípcia, onde ela estaria voltada especificamente para o deus Sol, Atom, deixando de lado o deus patrono da capital, naquela época, que era Tebas. O deus patrono era o Amon, não confundir, tá? Amon, o deus patrono de Tebas, e Atom, que era um deus solar que já existia, tá? Não foi criado pelo Akhenaton, mas que naquele momento estava recebendo bem mais foco por parte da família real. E para promover essa religião, eles inauguraram uma nova cidade, que foi transformada em capital, que é a cidade de Akhetaton, que significa horizonte de Atom, e que está localizada na atual Amarna. E uma coisa importante para se falar sobre esse experimento religioso de Akhenaton é que, embora muita gente diga que se trata de um monoteísmo no Egito, que o Egito foi o local onde recebeu o primeiro monoteísmo, na verdade poderíamos defini-lo como uma monolatria, onde temos um foco em uma divindade, mas que está coexistindo com outras divindades, tá, Rodrigues? E existem algumas discussões sobre quando é que começa e termina o período amarniano, porque alguns pesquisadores consideram que compreende somente o reinado de Akhenaton e Nefertiti, enquanto outros apontam que poderia ser a partir do finalzinho do reinado do pai dele, o Amenhotep III, até a morte do sucessor de Tutankhamon, que é o faraó Ai. Agora, a gente falou aqui sobre o Akhenaton, sobre a esposa dele, a Nefertiti, e vamos agora para a mãe de Tutankhamon. Aqui temos um pequeno probleminha, porque, na verdade, você leu lá na Wikipedia falando sobre os supostos pais de Tutankhamon, é porque nós não fazemos a menor ideia de quem seria a mãe de Tutankhamon, da mesma forma que a gente não faz ideia de quem seria o pai do Tutankhamon. Na verdade, a gente não faz ideia de qual seria a origem dele. Então, é aquela coisa de investigação, arqueológica. Vamos por partes, vamos tentar entender aí essa situação. Uma das suposições mais antigas é de que Tutankhamon seria filho de Akhenaton com uma rainha secundária chamada Kia. E essa foi uma suposição favorita de vários documentários por anos. Muitos documentários falaram sobre isso e até hoje muitas pessoas repercutem isso. Só que a gente não tem prova nenhuma disso. Como muitas coisas na vida de Tutankhamon que são afirmadas, a gente não tem provas. A outra suposição é de que ele seria filho do faraó Amenhotep III com a rainha Tiye, no caso, os pais de Akhenaton. Ou seja, o Tutankhamon seria irmão de Akhenaton. E, no caso, essa suposição, ela até que tem um fundamento, porque existe uma inscrição em uma estátua de um leão advinda de Solebka, lá no Sudão, e que atualmente encontra-se aonde? No Museu Britânico, e que diz que o Tutankhamon era filho de Amenhotep III. Na estátua tá lá falando que o Amenhotep III é o pai de Tutankhamon. Porém, um dos costumes egípcios era tratar o avô e a avó como pai e mãe. Então fica aí, será que ele tratou o Amenhotep dessa forma porque seria filho ou porque seria neto? Então a gente não sabe. Por
Por outro lado, existe uma inscrição que era proveniente de Amarna, mas que foi encontrada na região da antiga Hermópolis, que tem uma frase que fala sobre o Tutankhamon, e nela ele é citado como Tutankhaton, o filho do corpo do rei. E essa é uma parte desse artefato. A outra parte ela chegou a ser encontrada, e nessa outra parte existe uma citação sobre a esposa do Tutankhamon. Nessa inscrição ela é citada como, abre aspas, a filha do rei, do seu corpo, seu grande desejo do rei das duas terras, Ankhsepa-Aton. E como a paternidade de ambos está sendo citada no mesmo artefato, então subentende-se que seriam filhos do mesmo pai. E os ouvintes, e você devem ter percebido que eu usei o nome Tutankhaton e não Tutankhamon. Isso aí é uma das mudanças que vai rolar durante o reinado do Tutankhamon, que a gente vai discutir já já. Então, é quando entra um exame que foi feito de DNA lá pelos anos de 2007 e 2009, que foi um exame onde utilizaram a múmia de Tutankhamon como a peça central. Esse foi um projeto para se procurar pela família dele. Então, algumas múmias da época da 18ª dinastia, que é a época do Akhenaton e Tutankhamon, foram analisadas para se procurar por familiares dele. E ao total, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que foram 11 ou foram 10 múmias que foram separadas pela equipe de arqueologia para ter o seu material genético comparados com o de Tutankhamon. E alguns desses corpos nós sabemos a identidade deles, como por exemplo dos pais da rainha Ti, e do próprio Tutankhamon, claro, mas outros não fazemos a menor ideia de quem era, porque eles foram enterrados, aliás, eles foram encontrados sem os seus nomes, sem suas titulações e tal. Porém, por conta do contexto arqueológico, foi deduzido que eram pessoas que viveram durante a 18ª dinastia. Por várias questões, tá? Que eu não vou explicar aqui, mais por conta de localização, tipo de mumificação e tal. Foi subentendido que essas pessoas seriam da 18ª dinastia, da época do Tutankhamon. E assim, em resumo, 2 desses corpos analisados foram de 2 múmias de mulheres que foram encontradas na tumba KV-21. O KV se refere ao Vale dos Reis, que na época era a necrópole dos faraós e algumas de suas rainhas. Inclusive, a tumba de Tutankhamon, que foi encontrada intacta, tá, gente? Eu não falei sobre isso, ela foi encontrada intacta. Ela foi encontrada no Vale dos Reis, na KV-62. Tá, temos esses 2 corpos de mulheres que foram encontrados na KV-21, em uma parte mais afastada do Vale dos Reis, em um local que a gente chama de Vale Oeste. Outros 2 corpos também foram encontrados, que são de mulheres, só que elas foram encontradas na KV-35, e elas foram apelidadas de mulher anciã e mulher jovem, que é aquela senhorita, mulher jovem que você viu lá na Wikipedia. E outros o outro corpo que foi encontrado são ossos encontrados na KV-55. Se eu fosse os ouvintes agora, eu estaria anotando esses termos, KV-21, KV-35 e KV-55 para não se perder. Mas eu juro para vocês, estou falando da melhor forma para que vocês não se percam. E esse estudo, ele é bem interessante porque foi possível realmente fazer algumas conexões sobre a família de Tutankhamon. Por exemplo, em resumo, sobre uma das múmias femininas encontradas na KV-35, que no caso é a mulher jovem, a análise de DNA aponta que ela era irmã do indivíduo encontrado na KV-55. E não só isso, que tanto o homem da KV-55 como a mulher jovem da KV-35, eles eram filhos de Amenhotep III com a mulher anciã da KV-35, que se acredita ser a rainha Ti. Ou seja, temos aqui já um pequeno núcleo familiar formado, além de que tem um outro detalhe. O homem da KV-55 e a mulher da KV-35 seriam os pais de Tutankhamon. O problema é que nós não temos os nomes desses 2, então a suposição é que seria o Akhenaton e uma de suas irmãs. Agora, qual dessas irmãs? Esse é o problema, porque, assim, só tentando lembrar de cabeça, eu sei que Akhenaton tinha como irmãs a princesa Sitamon, Baketaton, Isis, Hanutaneb e Nebtar. Eu acho que ainda tem uma outra que eu não estou lembrando o nome. Então, é isso aí. Quem seria o pai de Tutankhamon? Bom, o DNA fala que seria o homem da KV-55. E alguns arqueólogos acreditam que esse homem seria Akhenaton. Por outro lado, temos essa mulher jovem da KV-35, que é apontada como a mãe. Mas
se essa mulher foi de fato filha do Amenhotep III com a rainha Tin, qual dessas princesas seriam? Então está em aberto. Aí toda vez que a gente vê anúncios falando, porque a mãe do Tutankhamon, o pai do Tutankhamon foi o Akhenaton, isso aí é baseado nessas coisas, só que nem todo mundo concorda, tá? Então é por isso que normalmente o pessoal fala, ao menos no meio acadêmico fala, provavelmente o pai era o Akhenaton com uma irmã dele, mas, gente, infelizmente tá em aberto. É assim, né? A arqueologia. Nem sempre temos as respostas exatas. E outra coisa, esse exame de DNA, apesar de ter chamado muita atenção na época em que ele foi publicado, até hoje alguns pesquisadores não aceitam porque foi um tipo de exame feito com material genético muito antigo, com múmias que foram encontradas fora do seu contexto original, ou seja, no chão da tumba, já tinham sido manipuladas por turistas, pesquisadores e tal. Então, nem todo pesquisador achou certo ser feito esse exame de DNA e acreditavam que era muito mais interessante esperar mais alguns anos se passar para a tecnologia evoluir e, de fato, fazer esse exame. Mas é isso que saiu, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Aliás, antes de fazer a próxima pergunta, só queria fazer um comentário que eu não sei se eu já falei isso aqui no História FM no passado, mas é bom repetir. Eu gosto muito de escrever os roteiros do História FM usando a Wikipédia como ou fonte principal ou uma fonte paralela, justamente porque às vezes alguns artigos da Wikipédia estão desatualizados ou tem alguns equívocos, é que é interessante trazer isso em forma de pergunta, porque daí os convidados que são da área, que estudam o assunto, podem corrigir. Então, por exemplo, a pessoa que vai ouvir esse episódio, ela vai aprender de maneira correta algumas coisas que o artigo da Wikipédia está obsoleto, né? E, inclusive, se tiver algum editor da Wikipédia ouvindo esse programa, você pode usar esse programa como fonte para corrigir as informações que estão lá, hein? Fica a dica. Olha, e para esclarecer, eu não tenho nada contra, tá, gente? Inclusive, teve já artigos antigos de egiptologia, tipo, lá do século, não sei quanto e bolinha, que eu só encontrei por conta da Wikipédia, tá? Então, eu não tenho nada contra. A questão é que em alguns temas ela de fato tá meio defasada, até por conta mesmo que são assuntos que tipo tá ali em discussão no meio acadêmico, mas que não vai pro grande público. Enfim. Com um dos achados arqueológicos mais incríveis da história. Um enorme tesouro de artefatos de ouro e ébano. Todos dispostos na frente de outra câmara guardada por duas estátuas imponentes e lacrada com uma combinação intricada de nós de corda e argila. A tumba há muito tempo perdida do rei Tutankhamon. E agora sim, entrando na história do Tutankhamon, eu queria saber assim, eu imagino que a gente não tenha lá tanta informação sobre a infância dele, a adolescência, como acontece com a maioria dos biografados que eu faço episódio. Então eu já queria chegar na parte de como Tutankhamon chega ao poder, né? O que é que a gente sabe sobre esse momento da vida dele, da história do Egito, levando em conta que ele era extremamente jovem quando ele chega ao poder, né? O que é que a gente sabe? Bom, vamos começar pela parte de que o Tutankhamon, ele viveu... inclusive, você comentou no início do episódio sobre como é que falava e tal. Gente, tanto faz, pode ser Tutankhamon ou Tutankhamon, não tem problema, tá? Pode chamar de qualquer forma. De preferência, por favor, não me mandem tweets falando Tutankhamon, tá? Por favor, não façam isso, não aguento mais. São anos escutando essa piada. Não sei se você entendeu, Rodrigues, qual é a piada, mas eu não aguento mais essa piada. Bom, eu entendo de ouvir uma piada durante anos até não aguentar mais, então eu me solidarizo. Ai, meu Deus, gatilhos, né? Mas, enfim, o Tutankhamon, ele viveu em um Egito que nós apelidamos de a Era de Ouro dos Faraós, já que nessa época o Egito era um império rico. E tipo, não era só rico, era tipo muito rico. Entretanto, o Egito estava com alguns problemas diplomáticos devido à época em que Akhenaton estava reinando, já que ele aprontou algumas coisinhas, vamos dizer assim, sabe? Como, por exemplo, ele ignorava as cartas que eram enviadas por governantes estrangeiros. Quando eles pediam por ajuda militar, o Akhenaton ou ele ignorava ou demorava muito para enviar essa ajuda militar. Então vamos dizer que a época amarniana, o período amarniano,
com o Akhenaton ali, ele focando muito no seu experimento religioso, nem todo mundo concorda, mas isso aconteceu. Agora, em qual escala é que a gente não tá nessa discussão aí, mas vamos dizer que ele ignorou muito da política estrangeira. Então, quando o Tutankhamon, ele assume o poder, ele assume com cerca de 8 ou 9 anos de idade, não se sabe exatamente, mas foi por aí. Quando ele assume o poder, ele começa a governar um reino que precisa fazer as pazes com esses estados satélites. E, principalmente, ele precisa reorganizar, precisa manter a ordem religiosa. Afinal de contas, temos o Akhenaton, que começou a dar foco somente a uma divindade, ignorando as outras. E temos esse menino que, após o governo de outros 2 faraós, tá, gente? Não foi Akhenaton morreu e Tutankhamon entra no poder, não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi que temos o Akhenaton, então ali no meio termo temos 2 reis, ou melhor, 2 faraós, porque eu falei 2 faraós e não 2 reis, porque temos o Ismenkar e Ankhkeperura, que provavelmente era uma mulher faraó, tá? Mas a gente não tem muitos detalhes sobre essa época. Mas enfim, temos o Akhenaton, temos esse pequeno intervalo temporal e entra o Tutankhamon, que é uma criança que na época se chamava Tutankhaton, tá? E o seu governo começa a priorizar isso, manter as pazes com os estados satélites estrangeiros, da mesma forma que reorganizar o Egito em termos de religião. Daí, na egiptologia, a gente tem alguns tipos de faraós. Temos os faraós guerreiros e os faraós construtores. O Tutankhamon, ele foi uma espécie de faraó construtor, porque ele fez algumas reformas pelo Egito, principalmente na região de Tebas. Enquanto que ele também estava ali com um pezinho no faraó guerreiro, porque ele tentava demonstrar um poder militar. Se vocês olharem para alguns objetos da tumba dele, vão encontrar isso, sobre esse discurso de poder, onde ele é apresentado como um grande general, que ele está atacando os inimigos estrangeiros e tentando manter a paz no Egito. Isso aconteceu? É provável que não, mas esses discursos existem. Isso não foi só com o Tutankhamon, tá? Outros faraós, eles também adotaram esse discurso de invadir países estrangeiros, de fazer uma carnificina, esse tipo de coisa, embora nunca tenham saído de casa. Isso era normal, tá, gente? Mas falando especificamente da questão religiosa, a possibilidade é que o Tutankhamon, ele nasceu na cidade de Akhetaton e que o seu nome a princípio era o Tutakhaton, que significa imagem viva de Atom. Porém, possivelmente depois de 2 ou 3 anos de reinado, ele abandonou a cidade de Akhetaton e foi viver em Mênfis, enquanto era negociada as pazes com o clero tebano de Amon. Ou seja, ele possivelmente nasceu em Akhetaton. Aí foi quando ele assumiu o trono como Tutakhaton, e nesse meio tempo ele vai para Mênfis, onde fica lá até se organizar politicamente. Afinal de contas, né, teve aquele grande baque com o Akhenaton, e depois disso ele finalmente foi viver em Tebas, indo morar no Palácio de Malcatar, que é um sítio arqueológico que eu quero conhecer muito pessoalmente, tá, Rodrigues? Eu quero muito conhecer esse local. O palácio, ele não existe mais, só tem algumas ruínas, mas foram encontrados muitos artefatos interessantes, e lá em Malcatar ele viveu até chegar ao seu fim, que foi com cerca de 18 ou 19 anos de idade. Então, basicamente, a vida dele foi isso. Foi ele permeando entre reorganizar a religião e também se mostrar como um faraó guerreiro. E é bem interessante observar justamente esse lado militar dele também, porque por mais que a gente não tenha certeza se de fato ele saiu para campanhas militares, nós sabemos que houve sim algumas tentativas de negociações com países, principalmente dali da faixa sírio-palestina, sem contar que ele também tentou manter o controle lá na Núbia. Ao menos sabemos, a Núbia, aliás, a região Núbia, ela é aquela região que está no norte do Sudão atualmente, norte do Sudão, sul do Egito, ali era a Núbia. E nós sabemos que no seu governo teve essa tentativa de manter o poder na faixa sírio-palestina e também na Núbia, que eram locais que ficaram muito mais enfraquecidos a presença egípcia por conta do reinado de Akhenaton. Então, é basicamente esse o resumo político e religioso do reinado de Tutankhamon. Então, outra informação que eu peguei é que ele teria casado com uma meia-irmã depois de se tornar faraó.
Queria saber se isso é verdade, se existe debate em cima disso, se a gente sabe quem ela era, enfim. Nós sabemos quem ela era, e fica aí uma curiosidade. Ela é a única esposa documentada dele. Até onde a gente sabe, ele só casou com ela. É uma coisa muito rara entre os faraós. Na verdade, eu não consigo lembrar de outro faraó que só teve uma esposa. Temos, por exemplo, o suposto avô dele, suposto avô barra pai dele, o Amenhotep III, que embora a gente escute falar muito da Rainha Ti, nós sabemos que ele tinha sim outras esposas, mas ela era a grande esposa real. Aí tem o Akhenaton, que antes era o Amenhotep IV e mudou seu nome para Akhenaton. Ele tinha a Nefertiti, que era a grande esposa real dele, mas tinha outras esposas por ali vivendo no palácio. E do Tutankhamon a gente não tem isso, nós sabemos somente da existência dela. E ela se chamava Anck-se-namun. O que sabemos é que ela foi a terceira filha do faraó Akhenaton com a rainha Nefertiti. E ela, a princípio, se chamava Anck-se-pa-Aton, ou seja, aquela que vive para Aton, que é uma homenagem ao deus Aton. E no início da sua infância, ela pôde acompanhar de perto a ascensão da religião de Aton e o início do seu fim durante o reinado do seu esposo. Ou seja, ela foi uma pessoa que pegou tanto o início do período amarniano como o seu fim. Inclusive, até ela era um pouquinho mais velha do que ele. Eu acho que ela era mais velha do que ele uns 2 a 3 anos. Mas a gente não tem certeza, tá? Mas ela era mais velha do que ele. E eu disse que ela foi a terceira filha do casal real. E em dado momento, as suas irmãs mais velhas, elas somem da história egípcia. E quando a pessoa some, a gente subentende que morreu. E ela acaba virando a grande esposa real de Tutankhaton. Ou seja, as 2 primeiras princesas, elas somem, o que a gente acredita que é morte, e ela acaba sobrando como a herdeira do Akhenaton. E temos esse moleque, o Tutankhaton. Então, os 2 se casam e futuramente eles acabam virando o Tutankhamon e ela passa a se chamar Anck-se-namun. E aqui o que a gente vê é que, em vez de homenagear o deus Aton no final do nome deles, os nomes do casal real estão homenageando agora o deus Amon. Então essa aí é uma das mudanças que ocorrem durante o reinado de Tutankhamon, porque a princípio temos ali o casal real homenageando o deus Amon, e durante o reinado dele, não é logo de cara, tá? Mas pouquíssimos anos após eles serem coroados, tem essa grande mudança que é tirar o Aton e colocar o Amon para homenagear o antigo deus de Tebas. E isso aí foi um grande passo para voltar à normalidade da religião e política egípcia. E alguns acreditam que durante a sua vida como princesa, ela provavelmente foi a mãe física ou simbolicamente de uma garota chamada Anck-se-pa-Aton Tasheret, cujo pai poderia ser Akhenaton. O denominativo Tasheret, ele se refere ao termo jovem, sabe o júnior que a gente tem hoje? Então seria algo mais ou menos assim. Por isso que alguns pesquisadores acreditam que poderia se tratar de uma filha sua. Mas isso, como muitas coisas dessa época, é só especulação, porque não tem nada que fale. Ela era filha de Anck-se-pa-Aton, a princesa Anck-se-pa-Aton no caso, com o Akhenaton. Não tem nada disso aí, então é só especulação. Até porque tem pesquisadores que acreditam que poderia se tratar de uma filha de uma esposa secundária. É possível. Então a gente não sabe quem é essa Anck-se-pa-Aton Tasheret, se seria filha da futura rainha Anck-se-namun, ou se seria uma princesa vinda de uma esposa secundária de Akhenaton. Então tá aí em aberto. Enfim. E temos várias representações da Anck-se-namun, da rainha Anck-se-namun, na tumba do esposo dela, o Tutankhamon. E em vários momentos a gente vê eles tanto em momentos cotidianos como em momentos religiosos, e é bem interessante, são iconografias muito legais de se analisar e tal. E sabemos que ambos tiveram 2 bebês, 2 menininhas que foram sepultadas com o Tutankhamon, ou seja, elas não chegaram a sobreviver à infância. E quando o Tutankhamon faleceu, nós sabemos também que a rainha, ela ainda estava viva, porque existe um anel onde é representado o nome dela ao lado do nome do vizir do Tutankhamon, que é o futuro faraó Ai. E existe aí uma discussão sobre o significado desse anel. Eu particularmente não sei onde é que está esse anel hoje, mas quem encontrou esse anel foi o egiptólogo Percy Naberry. Foi encontrado em uma espécie de antiquário egípcio, ou seja, não se sabe de onde é que saiu esse anel, mas basicamente temos o nome da rainha Anck-se-namun ao lado do vizir do faraó Tutankhamon Ai, que na época era um idoso. Então alguns acreditam que eles acabaram casando, e assim ele se tornou
novo faraó, ou seja, a Anck-se-Namun, ela deu sua legitimidade para o vizir Ai se tornar agora o faraó Ai. Só que existe um porém. Quando você tem um anel com 2 nomes reais, ou seja, 2 nomes da realeza, um do lado do outro, nem sempre significa casamento. Pode ser também uma corregência, ou seja, eles se uniram de uma forma que o Ai pudesse virar faraó. Mas aí é um outro rolê, uma outra história que é bem interessante, que envolve a possibilidade da esposa do Tutankhamon ela ter escrito para o rei Hitita, pedido por um casamento, já que o esposo dela teria morrido, e ela pede por um príncipe Hitita, e o rei fica naquela de envia ou não envia, até que acaba enviando, e nós sabemos, por conta de uma carta escrita por ele, que o príncipe foi assassinado na fronteira do Egito, e ele fica meio puto, sabe? E assim, se deduz que seria Anck-se-Namun, a rainha quem escreveu essa carta, mas a gente não sabe porque não é o nome dela que tá lá. Os hititas, eles tinham o costume de traduzir o nome dos egípcios para a língua deles. Então a gente não sabe quem seria essa pessoa. Isso aí é um rolê bem interessante, Rodrigues, que, nossa... Mas também tá na casa da especulação. Mas existe essa historinha aí de que ela poderia ter escrito para um rei estrangeiro pedindo por um príncipe. A gente não sabe de fato se teria sido ela, se teria sido Nefertiti ou a sua irmã mais velha ou nenhuma delas. Foi fanfic. A gente não sabe. E outra coisa. A Anck-se-Namun, a gente sabe que ela sobreviveu a Tutankhamon. Mas a gente não sabe quando ela faleceu e nem onde está a sua sepultura. Sua tumba nunca foi encontrada. Mas uma coisa é fato. Ela certamente não foi sepultada no Vale das Rainhas. Porque temos o Vale dos Reis e temos o Vale das Rainhas, que está ali na vizinhança. Nós sabemos com absoluta certeza que ela não foi sepultada lá, porque o Vale das Rainhas só seria inaugurado décadas depois, durante a 19ª dinastia. A minha suposição, e isso é uma coisa que eu sempre estou falando no meu canal, lá no Arqueologia pelo Mundo, e no meu canal de Egiptologia, ambos lá no YouTube, uma coisa que eu sempre estou dizendo é que, na minha opinião, ela foi sepultada no Vale Oeste, que a gente apelida de o Vale dos Macacos. Por conta justamente de que essa parte do Vale dos Reis, o Vale Oeste, está dentro do Vale dos Reis, só que é uma parte mais periférica, tá? Essa parte do Vale dos Reis é onde foi sepultado o faraó Amenhotep III, que era o avô dela, suposto avô ou pai de Tutankhamon. E lá também está a tumba que foi o do faraó Ai, mas que eu particularmente acredito que originalmente era de Tutankhamon. Então, tá aí. Eu acho que ela foi sepultada lá. Atualmente, quem tá pesquisando lá é o Zahi Hawass, que foi o ministro de antiguidades do Egito. Ele tem pesquisado lá. Ele também tem essa suposição de que ela estaria lá, tanto ela como Nefertiti. E eu espero no futuro, talvez, quem sabe, voltar aqui para o podcast e falar, então, gente, encontraram lá mesmo. Ou, se eu for muito mais sortuda, o Hawass, ele larga aquele sítio arqueológico, aí eu consigo muita grana, vou lá e escavo e eu mesmo encontro, tá? Joguei aí pra galera. E ainda sobre as crianças do Tutankhamon, o que mais que a gente pode falar sobre elas, assim? A gente tem algum conhecimento e tal? Porque pelo que eu vi, elas morreram cedo e tal, né? Sim, então... Elas, como eu comentei, elas foram encontradas dentro da tumba do Tutankhamon. E o local em que elas foram encontradas é bem interessante, porque a tumba de Tutankhamon, a KV62, é uma tumba bem pequena. Porém, ela é bem divididinha. Temos a entrada, temos ali a câmara principal, a câmara sepulcral, onde a múmia dele foi encontrada, e também temos a câmara do tesouro, que fica bem próximo dessa parte onde fica a múmia... Fica, que a múmia dele ainda tá lá. Fica a múmia de Tutankhamon. Aí... Lá está a Câmara do Tesouro, onde foi a parte onde foram colocados os órgãos de Tutankhamon. E essa parte é muito importante justamente por ser a Câmara do Tesouro e ter os órgãos do Tutankhamon. E nessa parte é onde foi encontrada uma caixa, onde o Howard Carter, que foi o arqueólogo que encontrou a tumba dele, do Tutankhamon, foi lá onde foi encontrada essa caixa, e dentro dessa caixa tinha 2 sarcófagos pequenininhos. E dentro desses sarcófagos estavam as múmias de 2 bebês, que são as múmias dessas 2 crianças, essas 2 meninas. Elas passaram pelo exame de DNA lá em 2007, 2009, e foi atestado que ao menos uma delas era a filha de Tutankhamon com uma mulher da casa real. E não, esse não é o momento ratinho, a outra filha não é filha dele, não é isso. A questão é que a outra está com material genético muito danificado, então não é possível fazer uma análise e descobrir se o Tutankhamon era pai dela ou não.
mas subtende-se que sim, seria a filha dele. Então temos esses 2 bebês e não sabemos exatamente qual foi a causa da morte delas, dessas 2 criancinhas. A possibilidade é que uma delas foi natimorta, ou seja, morreu antes de nascer, ela nasceu morta. E a segunda, ela nasceu e pouco tempo depois ela faleceu. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. E uma história interessante sobre esses 2 corpos mumificados dessas crianças é que quando a tumba de Tutankhamon foi esvaziada, essas 2 múmias não ficaram com o pai. Elas foram enviadas para um hospital, eu acho que era do Cairo, eu não tenho certeza, mas assim, se eu for colocar minhas mãos no fogo, eu acho que foi um hospital do Cairo, e elas permaneceram dentro de uma gaveta por anos, Rodrigues. Elas ficaram lá. E assim, quem é da arqueologia já conhece essa sensação, sabe? De um artefato que ficou guardado durante anos dentro de uma gaveta sem ninguém mexer. O problema é que esse artefato em questão, na verdade, eram 2 múmias. E múmias essas que eram filhas de Tutankhamon. Então, durante aquela análise de DNA que ocorreu em 2007, 2009, elas foram retiradas de lá e foram colocadas em um ambiente mais seguro e tal. Elas hoje estão em um local climatizado. Mas assim, né? Coisas da arqueologia, não só do Egito, mas em vários lugares do mundo, da galera esquecer algo importante dentro de uma gaveta. Aí, uma curiosidade para vocês, mas não se preocupem. Hoje elas estão dentro de um laboratório climatizado no Grande Museu Egípcio. Não vão ficar em exibição, óbvio, porque são bebês, mas não se preocupem, estão seguras, tá? Diferente da maioria das outras tumbas que foram descobertas pelos antigos faraós egípcios, a tumba do rei Tut estava intacta. Ela não havia sido saqueada, não tinha sido destruída, então acharam uma enorme riqueza de dados arqueológicos, assim como uma quantidade impressionante de artefatos. Aqui eu queria dedicar uma pergunta às reformas, ou restauração, como alguns chamam, que o Tutankhamon empreendeu para desfazer algumas mudanças que o pai dele instituiu. Então eu queria entender qual era a situação do Egito nesse momento em que o Tutankhamon reinou e que mudanças que ele fez, né? Na época em que o Tutankhamon reinou, o Egito era um império muito rico. Mas ao contrário do que era o reinado do seu suposto avô, o Amenhotep III, que viveu sem muitas preocupações militares, o Tutankhamon, por conta das escolhas do Akhenaton, que deixou a diplomacia militar de lado, teve que ter um envolvimento militar muito maior, como eu comentei, né, há pouco tempo. O reinado de Tutankhamon sempre foi estereotipado como carente de atividades políticas fortes, exceto pelo retorno do panteão dos deuses. É aquela questão, né, de mudar de nome e tal, morar primeiro em Akhetaton, depois passar para Mênfis e depois ir para Tebas. Porém, sua tumba possui vários exemplos de objetos militares, onde dentre os artefatos encontrados foram catalogadas bigas, arcos, flechas, adagas e escudos de ouro, e por aí vai, né? Mas, como eu também expliquei há pouco, não se sabe se foram destinados para fins cerimoniais ou, de fato, para fins militares, né, por conta dessa característica do reinado dele. Porém, pesquisas arqueológicas demonstram que durante o seu reinado ocorreu sim alguma preocupação de se estabelecer a soberania do Egito, também reiterando lá na faixa sírio-palestina e na Núbia. E tudo isso com os hititas, os maiores inimigos do Egito, fungando ali no seu pescoço. Então, esse aqui é um resumo do contexto militar do reinado de Tutankhamon. Mas temos o outro lado, que é o contexto religioso. E é aqui onde entram algumas das reformas do Tutankhamon, que tanto pode ser reforma no sentido literal, de reformar alguns locais, como da reforma do restabelecimento da religião egípcia. A principal ação do Tutankhamon nessa época foi o que a gente chama de a Estela da Restauração, que está disponível, é uma estela de fato, tá? É uma pedra com algumas inscrições e que está disponível no Museu Egípcio do Cairo. Eu não sei se vai continuar lá e vai passar para o Grande Museu Egípcio ou se já passou para o Grande Museu Egípcio, mas a questão é que normalmente ela ficava lá em exposição. Não sei se vai continuar ou se está lá. E o texto desse artefato é narrado pelo próprio faraó e diz respeito aos acontecimentos ocorridos após a sua coroação. É um texto até que longo, mas basicamente o faraó fala que antes dele subir ao trono, os templos estavam entregues às ruínas e cheios de mato, então ele resolveu dar presentes caros,
deixa isso bem claro, resolve dar presentes caros para os deuses. Então temos aí uma negociação para o retorno dele para Tebas e também essa tentativa de se trazer uma normalidade para a religião egípcia. Mas essa estela da restauração, ela não pode ser interpretada de forma literal, como por exemplo na parte que ela fala de que os templos estavam em ruínas e tal. É que normalmente alguns faraós, principalmente, lembra que eu comentei a princípio que o Tutankhamon ele era um faraó construtor? Os faraós com essa característica construtora, eles tendiam a escrever textos falando... Escrever não, né? Era o seu séquito quem fazia isso. Ele só dava a sua imagem. Mas, basicamente, esses faraós, eles costumavam dizer que seus antecessores deixaram os templos em ruínas, estava tudo muito ruim, mas aí eu cheguei e mudei tudo. Então, isso era normal. Outra mudança foi retirar os corpos da família real que estava em Amarna e levá-los para Tebas. Essa aí foi uma das grandes mudanças empreendidas pelo Tutankhamon, que foi também uma característica do seu reinado. Que, já que a família real estava em Amarna, no caso Akhetaton, já que a família real estava lá, muitos tinham sido sepultados lá. Só que com o Tutankhamon saindo de Akhetaton e indo para Tebas, ele não poderia deixar sua família lá. Então, esses corpos eles foram movidos de lugar, foram levados para Tebas. Tem que acredite que foram levados para Mênfis, mas enfim. É tanto que isso resultou nos corpos escondidos na KV-35, que temos a mulher anciã e a mulher jovem, que está ao lado de um menino jovem, que se acredita ser o príncipe Tutmés, o irmão mais velho do Akhenaton. Temos essas múmias escondidas dentro da KV-35. Temos um indivíduo anônimo da KV-55, que provavelmente foi um desses corpos que foram retirados de Amarna, e podem ter outros por aí. A gente não sabe, mas essa faz parte da característica do reinado de Tutankhamon. E ele reformou, aqui entra de fato, reforma ali, de fato de templos e tal. Ele reformou alguns lugares, especialmente na região de Tebas. Ele fez parte da Avenida das Esfinges, que liga Karnak a Luxor. Ele também fez algumas construções, como o espaço dele, o salão dele em Luxor. Então, quando a gente pega a história dele e começa a pegar informações de pesquisas arqueológicas espalhadas pelo Egito, a gente vê várias construções pequenas ou grandes do Tutankhamon. Inclusive, o Tutankhamon, ele construiu para si um templo funerário, que está bem próximo do templo funerário de Ramsés III, que é um faraó que veio viver muitos anos depois, e que construiu o Ramsés III, um templo funerário muito famoso, que é o Medinet Habu. E ali na região de Medinet Habu, quando você olha a paisagem arqueológica, vai ver algumas ruínas bem tímidas, mas elas estão lá. Era ali onde ficava o templo funerário de Tutankhamon. Então temos essas várias, tanto reformas como construções ao redor do Egito, e que quando a gente reúne todas as informações, a gente vê um quadro muito interessante da vida de Tutankhamon. E por isso que ele é definido como, o seu reinado é definido como um reinado de um faraó construtor. Embora ele também tenha tido aquele pezinho que eu comentei para vocês, de um faraó guerreiro. Foi lendo pra esse episódio que eu descobri que provavelmente o Tutankhamon precisava usar bengala pra andar e tal, e aí isso ficou na minha cabeça. Eu te pergunto, o que a gente sabe sobre a aparência e a saúde dele? Claro, é difícil falar em aparência quando a gente tá falando de alguém que viveu milhares de anos, né, mas vai que tem alguma informação por conta da múmia, enfim. E aí, eu queria saber, ele tinha alguma anomalia congênita, ou ele teve doenças que a gente conseguiu confirmar, ou ao menos especular, enfim? Então, é o seguinte, Rodrigues. Quando a gente fala sobre a saúde de Tutankhamon, aí seria um outro episódio só para isso. Porque, meu amigo, aqui eu separei para vocês uma listinha muito modesta de... não só sobre a questão da saúde dele, mas principalmente sobre a causa da morte de Tutankhamon, porque... ao contrário de qualquer outra figura histórica, vamos dizer que Tutankhamon daria um livro só das suposições de causas de morte que ele teria. Porque existe até uma piada na egiptologia que é o bingo da morte de Tutankhamon. Porque a gente sempre espera todo ano alguém chegar com um artigo super revolucionário e falar, então, ele morreu disso. Aí a imprensa vai lá em peso e fala sobre o assunto. Uma exceção foi durante a pandemia. Eu acho que o pessoal meio que teve uma certa vergonha na cara e não foi fazer esse tipo de conteúdo. Isso, gente, eu falo acadêmico, tá?
tá? Não é só, tipo, imprensa, documentaristas e tal. É gente do meio acadêmico que normalmente aparece com algum artigo super revolucionário falando qual foi a causa da morte de Tutankhamon. E aqui tem a questão da ética sobre o nosso trabalho, né, como pesquisadores, e também sobre a questão de utilizar certas patologias para chamar a atenção do público. Mas enfim, vamos lá. O Tutankhamon, a sua múmia, ela foi investigada pela primeira vez em 1925. A sua tumba, ela foi encontrada em 1922, mas a sua múmia em si, ela só chegou a ser analisada em 1925, lá pelos dias 11 e 19 de novembro, por aí, bem no final do ano. E nessa época, não se tinha esclarecido qual teria sido a causa da sua morte, mas foi nessa época mais ou menos que surgiu a sugestão de que ele teria morrido por conta de um tumor na cabeça, porque o crânio dele, quando a gente olha o raio-x, parece ser um pouquinho mais avantajado, mais alongado, então deduziram que ele tinha morrido por conta de um tumor. Isso lá na década de 1920. E esse lance de se procurar pela causa da morte de Tutankhamon, já desde aquela época, está muito relacionada com a tentativa de se entender o estado de saúde dele. Então são dois temas que estão bem correlacionados, tanto o prontuário médico dele como a busca pela causa da sua morte, tá? E durante a década de 1920, ao se analisar a múmia dele a princípio, e se tirar essa dedução de que ele teria morrido por conta de um tumor na cabeça, ao se ver também os artefatos encontrados na sua tumba e como ele era representado muitas vezes sentado, o pessoal ali deduziu que ele tinha uma saúde muito frágil. Então parte dessa mitologia de que o Tutankhamon tinha uma saúde muito frágil surgiu já aí, certinho? Seguinte, é quando em 1968, sob a coordenação do professor Ronald Harrison, foi feito um raio-x. E durante esse raio-x, ele e sua equipe deduziram que o Tutankhamon... Deduziram não, né? Primeiro notaram que o Tutankhamon tinha uma espécie de ferimento na parte de trás do seu crânio. E é onde entra essa dedução de que ele teria sido machucado nessa área da cabeça. Logo, ele teria sido assassinado com uma pancada na sua cabeça. E quem assiste muitos documentários sobre o Egito, ao menos assistiu há alguns anos atrás, provavelmente já conhece essa história de o assassinato de Tutankhamon. Ficou muito famoso lá no início dos anos 2000 e tal. Muita gente assistia documentários sobre isso. Mas assim, só a título de contexto para vocês. Com a chegada de 1999, temos o pesquisador, o egiptólogo Bob Brier, que é bem famoso na nossa área. Hoje nem tanto, ele não tem aparecido muito na mídia, mas na época ele aparecia em vários lugares, em vários documentários. Ele lançou o seu livro, O Assassinato de Tutankhamon, que é o que acaba popularizando essa sugestão de que o faraó morreu com um assassinato com um golpe na cabeça. E poucos anos mais tarde, em 2002, é que começa o furor dos documentários falando que ele morreu por conta dessa pancada na cabeça, além de sugerir que ele tinha uma síndrome, que, gente, eu vou falar, mas não riam de mim, tá? Que eu não sei falar o nome dessa síndrome. Mas é a síndrome de Klippel-Field. Alguma coisa assim. Se o Rodrigues depois quiser colocar na descrição do episódio, pode colocar, porque eu não sei falar o nome desse troço. Mas é basicamente uma anomalia congênita que tem como característica a fusão das vértebras cervicais, o que daria pouca mobilidade para o Tutankhamon. Foi nesse ano que um professor, que é chamado Paul Doherty, ele lança o seu livro O Mistério da Morte de Tutankhamon, com a teoria de que o rei sofria com síndrome de Marfan, que é uma desordem no tecido onde o portador possui membros como braços e pernas muito longos. E isso também deixaria a mobilidade de Tutankhamon bem comprometida. Isso aqui eu estou fazendo um resumo para o pessoal que assistia aqueles documentários lá dos anos 2000, 2003 e tal. Muita gente vai lembrar disso e muita gente ainda repercute essas informações. Só que em 2003, após a revisão das radiografias dele, do raio-x dele, um antropólogo da Universidade de Liverpool, ele concluiu que as imagens do raio-x, elas não possuíam evidência alguma de um assassinato, ou mesmo de alguma pancada fatal no crânio do faraó. Ou seja,
ele não teria sofrido uma pancada que teria gerado a sua morte. Em 2005, então foi feita uma tomografia na múmia, onde foi observado que o que antes se acreditava ser uma ferida no crânio, gente, não era ferida nenhuma, era na verdade um orifício feito durante a mumificação, e é algo muito comum em algumas múmias egípcias. Para quem assistiu o filme A Múmia, lá de 1999, deve lembrar da cena que os personagens falam que era colocado um gancho no nariz, então era balançado para fazer papa do cérebro, e então esse órgão era retirado. Tinha essa forma de se retirar de fato, esse órgão de dentro da cabeça, só que tinha outra forma que era fazendo um buraco na base do crânio, e esse foi o caso do Tutankhamon. Só que naquela época o pessoal deduziu que era uma ferida causada por uma pancada. E esse mesmo exame tomográfico apontou que a patela do joelho esquerdo do rei estava ausente, o que levantou a hipótese de que ele teria se ferido gravemente nessa região, contraindo uma infecção que levou à sua morte. E assim vai se somando as causas de morte de Tutankhamon e de patologias e tal. Até que chegamos à bendita análise de DNA lá nos anos 2007 e 2009, onde junto com os arquivos da tomografia computadorizada, que foi realizada lá em 2005, tudo isso junto desmentiu que ele era portador tanto de Marfan como daquela outra síndrome que eu não sei falar o nome, mas que enfim, vocês vão me perdoar por conta disso. Mas foram identificadas, e aqui entra a minha fala do início desse episódio, que eu falei, ironicamente, fui picada por um mosquitinho safado que me deixou doente. Eu não tô com a mesma doença, tá, gente? Eu tô com dengue nesse momento. Mas no caso do Tutankhamon, a análise do DNA identificou que ele tinha sido infectado por malária. Tinha malária, traços de malária em seu sangue. Só que a malária foi uma doença endêmica durante a Antiguidade Egípcia. Então a gente não sabe se ele de fato morreu por conta da malária ou se simplesmente ele convivia com a doença da mesma forma que a gente convive com a dengue. Eu espero muito esse não ser meu último episódio e depois o Rodrigues aparecer aqui e falar descanse em paz, tá? Porque temos medicina hoje em dia. Mas foi também nesse ano, nessa junção de anos, 2007 e 2009, que foi identificada uma osteonecrose no pé esquerdo do Tutankhamon. E assim vai se juntando mais coisa nesse menino. E é daí onde vem a hipótese de que ele mancava, e por isso que ele tinha que usar bengalas. Só que tem dois problemas nessa história. Um deles é que o estado da múmia está tão ruim, está em tão mau estado, que alguns pesquisadores, e eu concordo com eles, é difícil se analisar a múmia de Tutankhamon sem considerar esse estado da múmia dele, porque a múmia dele foi carbonizada durante a mumificação. A resina e tal, quando foi colocada no corpo de Tutankhamon, ela acabou carbonizando o corpo do rei. Então tem muitas informações que se perderam por conta justamente do estado da múmia dele. Inclusive, quando a múmia foi desenrolada lá em 1925, quando foram feitas essas primeiras análises no corpo dele, o médico que fez a autópsia quebrou toda a múmia dele. A múmia de Tutankhamon está totalmente quebrada. Então temos esses fatores de ter sofrido essa carbonização durante o processo de mumificação, como também pelo médico que fez a autópsia ter quebrado o corpo dele. Esses dois fatores acabam se unindo com o fator de que não é porque na tumba de Tutankhamon foram encontradas várias bengalas que quer dizer que ele mancava e precisava do auxílio dessas bengalas. Porque bengalas, durante a Antiguidade Egípcia, eram um símbolo de autoridade. E não seria incomum um faraó ser sepultado com várias delas. Então fica isso, até porque a gente não tem outros exemplos de outros faraós que tiveram uma tumba encontrada tão conservada com seus artefatos como no caso de Tutankhamon. Então fica isso permeando o que aconteceu tal. E somado a esse estado de saúde do Tutankhamon e as causas de morte dele, tem outras coisas que saíram recentemente que nem vale a pena comentar aqui, como por exemplo de que ele teria morrido por conta de uma convulsão causada por uma epilepsia, e ultimamente a última pesquisa que saiu é de que ele teria morrido bêbado após dirigir bêbado a sua biga e causou um acidente. Gente, é umas coisas bem assim, sabe? Então, difícil, bem difícil. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar.
Aproveitando que você falou da tumba do Tutankhamon, eu queria te perguntar, quando é que descobriram essa tumba? Quem encontrou essa tumba? Enfim, sobre o achado arqueológico em si, o que é que você gostaria de falar a respeito? Esse é o meu assunto favorito sobre o Tutankhamon, sobre o ambiente da descoberta da tumba dele. A sua tumba foi encontrada em 4 de novembro de 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter. Ele, juntamente com o Lord Carnarvon, procuraram... É que assim, quando as pessoas elas estão lendo sobre o Tutankhamon, então pesquisando sobre a história da descoberta da sua tumba, parece algo meio mágico, meio de outro mundo, a forma como o Carter encontrou a sua sepultura, que é aquilo de que ele passou 9 anos procurando pela tumba e de repente nos minutos finais, quando o seu patrocinador, o Lord Carnarvon, ele tinha desistido de pagar pela busca, na última campanha que seria feita, ele finalmente encontrou. Foi assim ao mesmo tempo que não foi. O que aconteceu foi que a concessão de escavação do Vale dos Reis, onde a tumba foi encontrada, pertencia ao Theodore Davis, que é um cretino. Era não, né? Era um cretino, porque já morreu. O cara era terrível, terrível. No meu canal, o Arqueologia pelo Mundo, eu até conto um pouquinho sobre a história de como é que esse cara trabalhava no Vale dos Reis. Ele basicamente, assim, só fazendo um resumo pra vocês, fez um arqueólogo da equipe dele ter um colapso nervoso. E ele tinha a permissão para escavar no Vale dos Reis. Só que, como ele não encontrava mais nada, ele vírgula, né? Ele pagava e brincava de arqueólogo enquanto os arqueólogos ficavam ali escavando, recebendo seu dinheiro, mas mal podiam assinar as descobertas, os trabalhos acadêmicos resultantes das descobertas. Enfim, uma história muito X. Quem tiver interesse, procura por meu vídeo sobre o Theodore Davis, que simplesmente vocês vão pensar, chefe ruim existe em qualquer época, tá? Mas ele tinha concessão para escavar no Vale dos Reis, até que em 1912 ou foi 1914, eu não vou rememorar agora, mas foi um desses 2 anos. Estou muito inclinada a acreditar que foi em 1912, mas não acredita em mim, tá? Mas foi por aí. Ele entregou a concessão, disse que não queria mais escavar no vale, porque o Vale dos Reis não poderia ter mais nada, foi descoberto tudo. Só que o Carter, ele não acreditava nisso. Então, ele pediu pro Carnarvon, o Lord Carnarvon, que era o seu patrocinador, ele pediu para que ele pegasse a concessão do Vale dos Reis, para que ele pudesse escavar lá e ter a esperança de encontrar alguma coisa. Ele achava que ainda era possível encontrar alguma tumba. Não era especificamente Tutankhamon que ele estava procurando, ele estava procurando qualquer coisa. Embora ele sim desconfiasse que o Tutankhamon ainda estivesse por aí em algum lugar. Ele tinha essa desconfiança. Tudo porque ele conhecia vários arqueólogos, ele já sabia de algumas descobertas que estavam sendo feitas na região de Luxor, que é onde ficava a antiga Tebas. Ele sabia de algumas descobertas, então ele fez o trabalho de muitos arqueólogos, ele juntou as informações e ele começou a acreditar que uma tumba que o Theodore Davis acreditava ser de Tutankhamon não era a tumba dele coisíssima nenhuma, e sim que a tumba estava ainda por lá, pelo Vale dos Reis. Então, ele pegou a concessão e começou a escavar por anos e anos lá, e fez algumas descobertas arqueológicas. Até que se passou 9 anos, e nesse meio tempo, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, e o Carter, ele não ficou escavando no Vale dos Reis, ele ficou fazendo algumas documentações e tal. Então, desses 9 anos de busca, teve uma grande pausa por conta da guerra. E quando a guerra terminou, todo mundo voltou aos seus postos, o Carter continuou a procurar alguma coisa, e nesse meio tempo, ele e o Carnarvon iam publicando suas descobertas. O Carnarvon, ele se cansou, porque naquela época, chegavam esses ricaços, no caso ele era um lord, o Theodore Davis, ele era um empresário. Esses caras com dinheiro chegavam no Egito, pagavam arqueólogos para procurar por artefatos arqueológicos, de preferência que encontrassem tumbas, e o que era encontrado, uma parte ficava com o Egito e a outra parte eles poderiam vender para museus, era assim que eles pegavam dinheiro de volta. Ou simplesmente distribuíam para os amigos e tal, era festa, né, naquela época. E o Carnarvon achou que a busca por uma tumba no Vale dos Reis não estava rentável porque não saía nada que ele pudesse vender ou se exibir. E foi quando ele chamou o Carter para uma reunião em sua casa e ele disse que não queria mais patrocinar. A gente não sabe o que aconteceu durante essa reunião. O que a gente sabe é que o Carter conseguiu
convenceu o Carnarvon mais uma vez a pagar pela expedição, e o Carter voltou para o Egito, e ele escavou em um lugar que ele não tinha escavado antes, porque era um local por onde os turistas passavam, e pelos turistas passarem por essa região, ele evitava tocar ali, para não ficar atrapalhando os turistas e tal. Só que dessa vez ele pensou, tá, eu estou aqui, é minha última expedição, que inclusive quando ele foi para a reunião na casa do Carnarvon, na Inglaterra, ele tinha dito, se quiser eu pago pela próxima expedição, só não entrega a concessão de escavação no vale, e foi assim que o Carnarvon ele pagou pela última expedição. Então, como tinha esse espaçozinho no Vale dos Reis, que o Carter não tinha ainda escavado, ele tacou, não tô nem aí, eu vou expulsar esses turistas mesmo, e ele foi escavar lá. E foi quando, justamente poucos dias depois de iniciada a campanha, ele encontrou o primeiro degrau para a tumba de Tutankhamon. E ele não sabia que era a tumba de Tutankhamon. Aliás, essa história aqui eu preciso fazer uma correção. No dia 4 de novembro, foi encontrado um degrau que levaria à tumba de Tutankhamon, mas não foi pelo Carter. O Carter, simplesmente, naquela manhã, chegou com os trabalhadores egípcios e disse, escava aqui. E ele saiu para comprar alguns materiais de escavações, tipo cordas, baldes e tal. E naquela região que esses trabalhadores estavam escavando, a mando do Carter, um menino acabou colocando um vaso de água e na hora que ele tentou encaixar, ele viu que tinha alguma pedra lá. E foi quando eles mexeram e viram o degrau. Eles deram aquela limpada e foram avisar o Carter. O Carter, quando chegou, foi que mandou tirar tudo e eles viram que era uma escada que levava até uma parede fechada. E quando ele viu, ele mandou fechar tudo e mandou um telegrama para o Carnarvon dizendo, então, fizemos uma descoberta maravilhosa. No Vale dos Reis e tal, ele mandou um telegramazinho. O Carnarvon levou alguns dias para chegar ao Egito e nesses dias, nesse intervalo temporal, eles decidiram que iam manter segredo. E nisso de manter segredo, é óbvio que metade do Egito já sabia que tinham encontrado alguma coisa no Vale dos Reis. Todo mundo já tinha espalhado a fofoca. Então foi assim que começou o frenesi. O Carnarvon chegou ao Egito, aí foram que eles tiraram novamente o cascalho daqueles degraus que levavam até aquela parede. E quando limparam, foi que aí sim eles viram, foi no dia 26 de novembro, que eles viram o nome de Tutankhamon. Eles não sabiam que pertencia a Tutankhamon. E foi assim que foi a descoberta de sua sepultura. E de dentro da sepultura foram retirados cerca de 5.000 artefatos arqueológicos. A múmia do rei estava totalmente intacta até então, né? Até eles quebrarem tudo. Ele foi sepultado dentro de 3 sarcófagos de ouro, sendo que ele também tinha em sua face uma máscara mortuária de ouro puro. E assim deu início a todo esse frenesi, com a imprensa se acotovelando, tentando pegar alguma informação e tal. E corta para o que temos hoje, né? Eu aqui falando para você sobre a descoberta da tumba de Tutankhamon. Em 16 de fevereiro de 1923... pouco depois das 2h da tarde, membros da imprensa se reuniram para ver Howard Carter finalmente romper o lacre que protegia a câmara mortuária do rei Tut, que permaneceu intacta por mais de 3.000 anos. Aqui a gente entra em um assunto que a gente já discutiu naquele episódio sobre o que as pessoas aprendem errado sobre o Egito Antigo. Saiu há poucos meses, se você que está ouvindo esse episódio não ficou sabendo, só voltar aí uns episódios que você acha. E esse assunto, no caso, repetido, é sobre a tal ideia de maldição do faraó, que uma ideia que foi popularizada especialmente por conta da morte do George Herbert, que era esse quinto conde de Carnarvon, que foi o cara que financiou a busca pela tumba do Tutankhamon e tal. Eu não quero direcionar essa pergunta, eu vou deixar a linha aberta para você comentar esse assunto como você quiser. Que papo é esse de maldição do faraó? Rapaz, olha, é um assunto. Eu já tô rindo porque, meu amigo, todo dia eu acordo e penso em que local eu vou ter que dizer para o pessoal, não existiu maldição nenhuma, gente, não tem maldição nenhuma. É um assunto extremamente fascinante a ver com a descoberta da tumba de Tutankhamon, mas que em pleno 2024, Rodrigues, eu ainda entro no Twitter, né, o antigo Twitter, eu ainda entro no Twitter e tem alguém falando, então, Márcio, eu vi em tal podcast que falaram que 30 pessoas morreram por conta de não sei o quê. E eu fico, gente, ninguém morreu por conta dessa desgrama, não existia nem maldição. Essa história da maldição surgiu porque quando ocorreu a descoberta da sepultura, o Carnarvon, patrocinador, ele tinha dado os direitos de publicação
do que saía de dentro da sepultura para o The Times de Londres. É a mesma coisa que, por exemplo, eu vou lá no Vale Oeste, né, no Vale dos Macacos, encontro a tumba de Anxenamo e eu digo pra você, Rodrigues, então, tudo que sair daqui, você vai saber com exclusividade, vai sair no seu podcast. Aí o que acontece? Todos os outros veículos de mídia vão escutar o que você tá falando no seu podcast e vão tirar essa informação e vão publicar nos próprios veículos. Então era isso que acontecia naquela época. Todos os outros jornais tinham que escrever de acordo com o que saía no The Times. E foi assim até que o Carnarvon, ele faleceu. Faleceu, abre aspas, de forma muito misteriosa. E isso deu início a um frenesi em que começaram a dizer que o Cáter tinha encontrado na porta da sepultura um aviso falando que asas velozes iriam levar à morte para quem perturbasse o sono do faraó, ou era algo mais ou menos assim. Essa frase nunca existiu. Maldições no Egito existiram, tinham algumas maldições, só que não eram nesse estilo, era tipo maldição dizendo que o crocodilo iria devorar a pessoa que tentasse roubar alguma coisa da tumba. Era uma coisinha assim. Só que assim, se hoje, com todas as informações na nossa cara, alguém dá uma sugestão de alguma situação e o pessoal acredita, imagina naquela época, década de 1920. Hoje a gente tem TikTok, Twitter, Facebook, Instagram e tal. Naquela época só tinha um jornal que você lia e ficava ali espantado, tipo, como assim um faraó despertou e tá matando geral? Aí o Carnarvon morreu, só que esses jornais, além de inventarem essa história de que existia essa frase na porta da sepultura de Tutankhamon, eles começaram a procurar por mortes suspeitas que estavam rodeando as pessoas que trabalhavam na tumba. E nisso, Rodrigues, valia a morte, sei lá. Carnarvon morreu, ele deu bom dia para um amigo dele, que um amigo dele recebeu, sei lá, um carteiro, o carteiro morreu de morte súbita. Pô, esse aqui é maldição. Não que tenha acontecido isso, mas eram histórias assim. Tem uma história específica que um parente de um cara que por acaso visitou a tumba faleceu e durante o velório o carro funerário tinha atropelado uma criança. Pronto, já eram 2 vítimas da maldição. E eram coisas nesse sentido. Mas quando a gente vai olhar, se existisse uma maldição, a única vítima seria o Lord Carnarvon. Só que a morte do Lord Carnarvon não é algo misterioso. Se sabe do que ele faleceu. Ele faleceu porque simplesmente ele foi se barbear e ele tinha uma feridinha causada por um mosquito, Rodrigues. Um mosquito. Olha aí meu karma. O mosquitinho tinha picado ele no rosto, fez uma feridinha e quando ele foi se barbear, acabou infeccionando a ferida e ele morreu por conta dessa infecção. Estamos falando de 1923. Eles não tinham antibióticos para poder resolver o problema de Carnarvon. Então eles sabiam quem estava ali com o Carnarvon nos seus minutos finais e posteriormente sabiam que ele tinha falecido por conta de uma infecção. Só que para jornais e para o público isso pouco importava. A gente vê o que aconteceu agora com essa tragédia horrorosa que ocorreu do avião que acabou caindo e mesmo com especialistas falando vamos esperar os laudos, para as pessoas tanto fez como tanto faz. O importante é ter aquela empolgação de estar participando de algo misterioso, de como assim um avião caiu do nada, com certeza tinha alguém importante lá dentro e por isso derrubaram esse avião. Naquela época, gente, foi uma festa. Então não existia maldição nenhuma, embora seja divertidíssimo falar sobre a história dessa maldição, não existia maldição, não tinha 30 pessoas que morreu por conta de algum fungo, ainda tem essa, né, que tem gente que fala, o que matou todas essas pessoas foi algum fungo que tinha na tumba. Não tinha fungo nenhum. A única pessoa diretamente que entrou na tumba, que faleceu, foi o Carnarvon, e ele faleceu por conta de uma infecção, por conta de uma feridinha causada por um mosquito safado. Se uma maldição existisse, a primeira vítima deveria ser o Cáter, ou então aquele médico que quebrou a múmia de Tutankhamon. Só que essas pessoas viveram por anos e anos, então não, nada de maldição, não foi dessa vez, não rolou maldição nenhuma. Os egípcios enterraram 5.000 tesouros nesse túmulo. Muitos deles eram ouro puro. O ouro não servia só para exibir sua fortuna. Para os egípcios antigos, era a chave da imortalidade.
Tutankhamon é uma das figuras mais conhecidas do Antigo Egito pelo senso comum, junto com Cleópatra, em menor escala talvez Nefertiti, Ramsés II, mas enfim, não são muitas as figuras do Egito Antigo que o público geral meio que conhece. E aí eu queria te perguntar, por que você acha que Tutankhamon ganhou essa fama toda? Eu acho que é uma série de fatores e depende também da cultura da pessoa, de qual lugar ela pertence. Em primeiro lugar, com certeza é por conta da sua sepultura ter sido encontrada praticamente intacta. E o lance de ver tanto ouro antigo e ainda junto com essa história da maldição, as pessoas ficam extremamente encantadas. Mas tem um outro lado, é por isso que eu disse que depende da cultura da pessoa. Que recentemente eu vi um trabalho, eu não vou lembrar o nome da pesquisadora, nem o título do trabalho, mas me lembre para você passar para os seus ouvintes, que é um trabalho que fala sobre, que é o papel do Tutankhamon no pós-Primeira Guerra Mundial, que basicamente, como muitos jovens tinham morrido naquela época, e logo depois temos a descoberta da tumba de Tutankhamon, as pessoas começaram a olhar isso de uma forma um pouquinho mais de afeto, porque temos tantos jovens morrendo e, bom, você escreveu um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Você provavelmente viu muitos materiais falando sobre o impacto psicológico das guerras nas famílias e nos jovens. E naquela época, como viram um jovem, porque descobriram depois que Tutankhamon morreu muito jovem, ele ressurgindo do passado ao redor de vários tesouros, deu que aquele sentimento de os nossos filhos morreram, mas eles poderiam ser relembrados. Rolou aquele negócio meio de pai e mãe de ver aquele jovem, aquela criança que voltou do passado depois de 3.000 anos enquanto os filhos deles morreram na guerra. Então rolou esse sentimento de... tem uma esperança, sabe? Então é um trabalho bem interessante. Se eu encontrar, eu vou repassar para vocês. Então depende muito de lugar para lugar. Disso de o Tutankhamon, a tragédia que foi a vida dele. E isso entra também essa mitologia de que ele era um jovem muito frágil e que teve a chance de ter uma vida eterna, porque hoje todo mundo fala o nome dele, e acaba muito mexendo no lado sentimental das pessoas, um lado mais lúdico. Claro que em termos de arqueologia, ele é interessante pra gente, porque a tumba dele virou um microcosmos da vida de um jovem rei da antiguidade. Mas também tem esse lado mais pessoal, que as pessoas realmente se afeiçoam muito a essa história trágica de um garoto que era rico, tinha tudo, mas de repente morreu. Mas teve essa segunda chance de retornar do mundo dos mortos e fazer parte da nossa sociedade de alguma forma. Então, em resumo, é mais ou menos isso que eu acho. Eu queria reservar essa última pergunta para você comentar sobre as descobertas mais recentes, ou pelo menos das últimas 2 ou 3 décadas sobre Tutankhamon e a tumba dele, ou pelo menos aquelas que não foram comentadas ainda, até porque é uma forma de mostrar que os arqueólogos são sempre estudando novamente o que já foi encontrado, né? Não é tipo, achamos o negócio, a gente deu uma estudada e acabou. Não, os arqueólogos estão sempre voltando, né, nesses achados, assim como nós, historiadores, a gente fica voltando em fontes que já foram bem analisadas. Às vezes a gente tem um olhar diferente sobre aquela mesma informação que já analisaram no passado e tal. E, além do mais, né, a arqueologia, até mais que a história, é uma ciência muito lacunar, né? A gente acha o artefato... A gente não, porque eu não sou arqueólogo, mas assim, historiadores e arqueólogos acham os artefatos, as fontes. Tem coisas que as fontes respondem e tem coisas que a gente não tem como ter resposta em cima daquilo. Só que aí, com o passar do tempo, novas tecnologias vão se desenvolvendo, novas técnicas científicas vão se desenvolvendo e, às vezes, essas inovações permitem que a gente descubra mais coisas em cima de fontes antigas e tal. Então, assim, tem alguma coisa, ou mais de uma coisa, relevante sobre Tutankhamon que tenham sido descobertas nos últimos anos, últimas décadas, que não entrou no episódio ainda? Ou se tu quiser falar um pouco sobre o trabalho dos arqueólogos, especialmente na egiptologia, enfim, fica à vontade. Então, o que saiu nos últimos anos, na verdade, Tutankhamon é um assunto que está sendo revisitado o tempo todo. Como você bem explicou, né, tem esse trabalho de sempre estar revisitando as fontes e tal, e o Tutankhamon tem sido muito visado nesse sentido. No caso dele, existe muito, eu vou usar esse termo, eu tenho utilizado esse termo aqui no episódio de a mitologia
mitologia do Tutankhamon, porque realmente muito da história dele foi ressignificado, ou então as pessoas realmente criam uma nova roupagem para ele. Então, muito dessa mitologia dele envolve isso dele ser um garoto muito frágil, de o seu reinado não ter tido nada de interessante, porque ele morreu muito jovem, essas coisas. Só que de uma perspectiva da arqueologia, nos últimos anos, muitos pesquisadores têm procurado por detalhes da vida dele, mas é onde entra aquele problema de chamar a atenção, né? Porque, por exemplo, sobre a questão da busca pela causa da morte de Tutankhamon. A princípio é algo que a gente faz muito na arqueologia. A gente, né, que eu não faço mais isso, eu não vou mais a campo, mas os meus colegas, eles tendem a pegar, eles exumam os ossos. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é causa de morte, patologia e tal. Isso é de praxe, é normal em qualquer trabalho. Só que com o Tutankhamon tem esse negócio de, não, a gente precisa saber pra gente vender aquele documentáriozinho meu chuchu e também, quem sabe, vender um livro. Essa é uma perspectiva que se ronda muito o Tutankhamon. Então, isso, de certa maneira, acaba atrapalhando. Gente, desculpa por estar falando dessa forma, mas é que eu tô doente, viu? Então, o editor aqui vai cuidar pra que vocês não vejam metade dos meus problemas para me comunicar com vocês. Mas, enfim, parte do trabalho acerca de Tutankhamon, ele é muito eclipsado por conta disso. Dessas coisas de se procurar por questões mais esdrúxulas de causas de morte. Não pode ser qualquer causa de morte. Tipo, Tutankhamon, ele não pode ter falecido de engasgo, sabe? Ele tem que ter tido algo muito... Eita, meu Deus. Só que, paralelamente, ultimamente, alguns pesquisadores, principalmente alguns com uma roupagem mais crítica, eles têm tentado desvincular a imagem do Tutankhamon disso e procurar, de fato, por acontecimentos do seu reinado. Então, aí, temos algumas pesquisas muito interessantes acerca de saber sobre táticas militares da época dele. Porque como ele tinha aquela roupagem de um faraó mais construtor, mas estava com aquele pezinho ali no meio militar, temos algumas incursões no deserto em busca por inimigos e tal. Nós sabemos que existiam táticas de espionagem na época de Tutankhamon, algo que a gente não vê comentado em documentários. Temos visto também uma perspectiva de se entender o lado mais militar do Tutankhamon, como a descoberta de alguns talatates que mostram ele em um navio sentadinho de boas, enquanto tem um príncipe sírio amarrado em uma gaiola. Então são situações que se pensa, talvez isso não seja uma imagem que foi criada para um discurso religioso, e sim que de fato pode ter acontecido. Então existem alguns pesquisadores que estão tentando retirar mais essa parte de qual foi a causa de morte dele, que foi o que protagonizou as pesquisas sobre o Tutankhamon nos últimos anos, desde a década de 1960, e buscado mais por um Tutankhamon mais pessoal e um Tutankhamon mais governamental, por assim dizer. E eu acho que é uma coisa que vai mudar cada vez mais com o passar dos anos, de se parar com esse fascínio de procurar eu não vou saber agora usar a palavra, mas procurar o excêntrico, pronto. E focar mais no que importa, de fato, os acontecimentos daquela época. Então, tivemos algumas pesquisas interessantes, como eu disse, a ver com espionagem, o lado militar. Mas também temos essa pesquisa que eu comentei, disso de olhar o Tutankhamon como ele foi lido no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, é uma coisa que eu acho que vai melhorar muito mais no futuro, mas por enquanto, muitas das coisas relacionadas de descobertas arqueológicas que saíram sobre ele, infelizmente ficam focando nessa história de qual a nova causa de morte de Tutankhamon. E de certa forma, parou um pouquinho mais, porque o pessoal zoou muito, né? Eu gostaria de trazer uma resposta mais legal para você, mas infelizmente temos que lidar ainda com isso, de maldição da múmia, causa de morte, e o resto que lute. Sim, mas também uma coisa promissora que tem ocorrido é que o templo funerário de Tutankhamon, aquela região que eu contei para vocês, que fica ao lado de Medinet Habu e tal, aquela região tem sido pesquisada pelo Zahi Hawass, o mesmo Zahi Hawass que está escavando lá no Vale dos Macacos, que era um sítio que eu queria muitíssimo. Então, ele tem pesquisado naquela região, então... Aparentemente ele tem... Eu não sei como é que tá agora, porque ele nunca mais falou sobre o assunto. Não sei se eles desistiram desse local e focaram na cidade perdida de ouro, que não tem ouro nenhum que ele encontrou lá. Mas aí já é tema para um outro podcast. Não sei se ele ainda tem interesse em pesquisar o templo funerário de Tutankhamon. Mas se finalmente o pessoal sentar lá e estudar, provavelmente vão encontrar muitas coisas legais. Tem uma pesquisa que está ocorrendo agora na região de Gebel Sisila,
que fica no sul do Egito, que é basicamente uma pedreira onde foram encontradas algumas inscrições sobre o Tutankhamon e sobre as atividades de extração que foram realizadas lá. Então, temos várias pesquisas ocorrendo pelo Egito, só que aí, hora ou outra, encontra alguma coisa sobre o Tutankhamon. Então, vai ser interessante ver daqui uns 20 anos, quando tudo for reunido, o que é que a gente vai saber bem mais sobre o Tutankhamon. Bem mais além dessa história de maldição, de causa de morte e tal. Então, eu estou empolgada. Estou muito empolgada. Quem sabe no futuro eu não escrevo um livro sobre o Tutankhamon com tudo isso. Já imaginou? Já imaginou, Rodrigues? Não ria não, pô. Não ria não, viu? Vou fazer o quê? O que é isso? Amigo, você tem que ficar do meu lado e falar, sim, você vai sim. Desde que você entregue seu primeiro livro, cadê o livro da Ave? Bom, cara, você tem que apoiar as amizades. Eu ia perguntar isso, né? Quando sair esse livro, a gente tem que gravar. Ah, mas é que é difícil escrever, meu amigo. Eu vou pobre. E você acha que eu não sei? Né? 2 livros publicados já, eu sei bem o que é isso. Mas, amigo, pelo menos você já lançou seu livro. O meu tá eu e Reinaldo, a gente, legal. Mas, gente, vai sair. Eu tenho certeza que vai sair. Mas enfim. O tesouro ia muito além dos sonhos de qualquer um. Joias, 2 tronos, 6 carruagens de guerra. Tudo que o jovem faraó precisaria na próxima vida e ainda mais. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo tema, quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros aí, o que você recomenda? Bom, eu vou indicar um livro de egiptologia, não é sobre o Tutankhamon, mas é sobre a história geral do Egito, que é a História do Egito Antigo do Nicholas Grimond. Esse livro foi traduzido para o português, tá? A tradução não está muito interessante, mas dá pra entender o importante. Esse livro, gente, é meio carinho, eu sei, mas pra quem tiver interesse e não for uma pessoa muito versada em inglês, esse livro é um investimento. Os outros 2 livros que eu vou indicar são em inglês. Eu sinto muito, mas eu vou ter que indicar eles. Um é do Jeremy Malek, que é o Tutankhamon. Esse livro é um livro infantil, mas é um livro muito interessante para qualquer idade, porque fala sobre a descoberta da tumba de Tutankhamon, e a editora que lançou esse livro, eles pegaram imagens de mapas, desenhos do Howard Carter, que o Carter não era arqueólogo de fato, de formação, ele era desenhista, e com o tempo ele foi tendo mentorias de arqueologia. Então esse livro é bem interessante porque tem esses desenhos, mapas, aí é bem legal para pessoas de qualquer idade. E o outro que eu vou indicar para vocês é o meu chuchuzinho. Ele é o livro The Complete Tutankhamon, que foi escrito pelo Nicholas Hayes. O Nicholas Hayes, vamos dizer que ele é um cara um tanto polêmico, porque ele, é uma piada que existe, ele corta um pedaço de bolo e lá dentro ele vê Nefertiti, porque ele até hoje está procurando pela tumba de Nefertiti. Ele foi aquele egiptólogo que sugeriu que a tumba de Nefertiti estava por trás de uma parede da tumba de Tutankhamon. Enfim, mas ele publicou esse livro e esse livro é maravilhoso. Ele é um passeio por vários detalhes sobre a pesquisa na tumba de Tutankhamon. Temos fotos de vários artefatos, algumas curiosidades arqueológicas, e é um livro de egiptologia de fato, tá? Mas é um livro que é muito fácil de ler. Ele tá em inglês, mas para quem souber ler em inglês, ele é simplesmente maravilhoso. É o meu livro favorito. Então, se minha casa pegasse fogo, provavelmente é o livro que eu pegaria primeiro. E é isso. Então é isso, gente. Ai, que susto, filho da... Amigo, você não faz um negócio desse não, susto da peste. Ô, Rodrigo, eu não tenho idade pra levar susto não, eu tô energético, meu filho. Eu também. Ai, chega, suei agora, menino, eu tô com febre e você me faz um negócio desse, que susto. Deixa eu fazer propaganda dos meus cursinhos, posso? Então, esse era o momento que eu ia abrir tá. a deixa Depois pra você falar. tem me matado de susto, né?
Mas enfim, eu ia te pedir pra você, né, fazer uma consideração final, divulgar o teu trabalho, fica à vontade. Ai, Chica, eu tô me tremendo, gente. Provavelmente o povo levou também susto, viu? Diga mesmo. Então, no início do capítulo eu falei que eu estou montando uma campanha para o Egito, para viajar para o Egito, tal, para gravar uma série de história do Egito. E para conseguir arrecadar o dinheiro, eu estou vendendo algumas palestras. Uma delas, que já saiu, já tá no ar, é sobre justamente a rainha Anck-se-Namun, que é a esposa do faraó Tutankhamon, um material que tá muito legal, modéstia à parte. É uma palestra e eu coloquei também alguns vídeos de curiosidades para quem se interessar pelo assunto, ter tanto uma palestra como aquele videozinho ali maravilhoso pra galera saber um pouquinho mais sobre o mundo em que a Anck-se-Namun e o Tutankhamon viveram. E o outro não é bem uma palestra, é uma coletânea de vídeos. Esse aqui tá tirando meu couro pra ser gravado, mas tá ficando um material muito legal, eu estou ficando muito orgulhosa, Rodrigues, que é uma série de vídeos sobre a história do Egito Antigo. Eu vou contar desde a época desde o Paleolítico até a queda do Egito dos faraós. Eu estou preparando esse material e eu espero muito que vocês possam dar uma conferida, tá? E, Rodrigues, obviamente eu vou passar pra você depois. Vai ser interessante para o pessoal da história e para professores de história no geral e pesquisadores. Então eu estou cuidando com muito carinho desse material, certo, gente? E assim, me sigam nas redes sociais e no meu canal, nos meus 2 canais, né? O Arqueologia pelo Mundo e o meu canal de Egiptologia. Eu vou receber vocês com muito carinho e eu juro para vocês que eu vou voltar a gravar videozinhos para o Instagram e o TikTok, tá? Então me sigam por lá também, que eu publico sempre vídeos de curiosidades sobre egiptologia, o estudo da egiptologia, artefatos e templos do Egito Antigo. Então, para quem gosta do assunto, vai ser muito interessante. E mais uma vez, desculpa, gente, eu estar falando meio assim, mas é que eu tô morrendo, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês, claro. E mais uma vez, Rodrigues, obrigada pelo convite, tá? Pode me chamar mais vezes. Dessa vez eu espero que nenhuma mosquita safada me pique. Eu não quero dar uma de Lord Carnival em ser picada de novo. Não gostei desse rolê não, tá, gente? Gente, olha, recebam o homem da dengue na casa de vocês, viu? Pra evitar que vizinhos sejam picados. É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam, claro, de seguir a gente nas redes sociais. Você pode seguir ali em @obrigahistoria no Instagram. E claro, apoiar o nosso projeto em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima e tirem a água, viu? Não deixa o mosquito da dengue crescer não. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.